Boa tarde, cinéfilos, tudo bem? Eduardo, da Quarentena de Cinema. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre os bastidores dos filmes, tá? O cinéfilo, quando assiste uma película, ele não imagina o que acontece nos bastidores, tá? Eu vou contar um episódio, vou tentar minimizar e otimizar, tá, o possível, tá? Mas tem muita riqueza nesse conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Os Intocáveis foi filmado no ano de 1986 para 1987. Brian De Palma, que é um diretor muito famoso, tá? Filmes como Dublê de Corpo, Scarface, O Pagamento Final, cara, só assinou a película assim, ó, monstro. Tá? Ele tava em dúvida, tá? Quem ele iria colocar no papel de Al Capone? Que era um papel, cara, era o principal ator, né? É o que ia dar destaque àquela película. E ele tinha duas opções. A primeira opção absoluta dele era o Robert De Niro, tá? Que ele chamava de Bob. Ele ligou pro De Niro e perguntou para ele, cara, tu é a minha primeira opção para interpretar o Al Capone. E aí o De Niro falou, eu não vou te atender à altura que tu gostaria, porque eu tô abaixo do peso. Al Capone, quem já estudou sobre isso, sobre a lei seca, sobre, né, os gangsters da década de 30, nos Estados Unidos, em Chicago, sabe que ele era mais pesado, fortão, né, como um cara robusto mesmo. Então, ele falou que ele negou o papel, mas ele ficou naquela, né, cara, meio em cima do muro e tal, né, porque era o De Niro. E o De Palma não tinha tempo. O que ele fez? Ligou pro Bob Hoskins. Já ouviram falar no Bob Hoskins? Bob Hoskins é um ator também, ele muito parecido com o Al Capone, tá, fisicamente. E ele fez um filme chamado Uma Cilada para Roger Rabbit, que foi a primeira película que eles fizeram, o primeiro filme, que foi em 88, tá? Onde eles fizeram uma fusão de atores com desenho. Ele era um detetive, aí tinha um coelho e tal, era fantástico. O coelho era o Roger Rabbit, né? Então, ele convidou o Bob Hoskins. Ele disse, Bob, eu tô entre tu e o De Niro. O De Niro acho que não vai assumir. Tá? E o Bob, com respeito total ao Robert De Niro, disse, não, então vamos dar mais um tempo, vamos ver o que o De Niro vai falar, vamos esperar. Beleza, passou um tempo, só que o De Palma não tinha tempo, tava passando, ele tinha que lançar o filme, tá? E faltava ele tinha que começar as filmagens, e faltava o papel, já tinha todos, o Kevin Costner, como Elliot Ness, tinha o Charles Martin Smith, né, que era um quarteto, os Intocáveis, né, o Elliot Ness, que era o Kevin Costner, o Charles Martin Smith, que eu não lembro agora o nome do personagem, o Andy Garcia, tá? Que era o Stone. O Andy Garcia era o Stone. E o Sean Connery, Sean Connery era o Malone. Como é que era o nome? Ah, não vou lembrar agora. Bom, mas aí, então chegou e ele ligou e aí disse, Bob, ligou pro De Niro de novo. O Bob Hoskins disse que só assume, disse que a minha segunda opção é ele. E aí o De Niro resolveu voltar atrás. Não, eu vou assumir o papel. Onde é que a gente vai se encontrar? Ah, eu tô em Nova York, assim, no hotel tal. Chegou o De Niro lá. Na primeira impressão, quando o De Palma viu o De Niro, como ele estava fisicamente, disse assim, cara, eu não tenho tempo, tu vai ter que engordar bastante pro personagem. Ele falou assim, cara, eu não vou engordar tudo que tu gostaria, mas me dá um tempo, eu quero te mostrar como eu vou me transformar no Al Capone, beleza? Aí tipo, me dá um mês, não, beleza, tem um mês. Ele foi lá, engordou, não engordou tanto, tá? Depois para interpretar o Al Capone ele engordou mais, tá? Mas ele queria impressionar o De Palma. O que ele fez, cara? Olha que fantástico. Ele foi atrás do alfaiate que ele pesquisou naquela época, né? Sem internet, né, cara, sem a tecnologia que tem hoje. Os caras foram atrás, acharam em Chicago o alfaiate que fazia as roupas sob medida do Al Capone, velhinho já, 90 anos, 80 e poucos anos lá. Chegaram e falaram assim, cara, achou o cara, pegou o avião, foi a Chicago, assim, eu quero que faça um terno para mim assim, igual os que o Al Capone usava na época da lei seca, da Grande Depressão. O cara foi lá e fez um terno para ele, um terno azul, né, com colete, com relógio, esse relógio
né, antigo, né, pra abrir e tal, né, aquele relógio de bolso, né, famoso. E, cara, o cara foi lá e botou o terno e vestiu, engordou um pouco, chegou no dia da reunião, cara, quando ele entrou no hotel, o De Palma estava sentado na recepção, o cara tomou um susto. O De Palma contando, chega a arrepiar, velho. Que ele contou que aquilo ali ficou impressionado com a mudança do De Niro. Já sabia que o De Niro fazia mudanças drásticas e impactantes para interpretar papéis. Assim como o Toro Indomável, em 80, que ele engordou 23 quilos para interpretar o lutador de boxe Jake LaMotta na fase decadente dele da carreira, quando ele estava enorme de gordo. Então, ele olhou aquilo ali e ficou impressionado. Falou, cara, tu é o cara. E uma outra curiosidade muito legal, o vídeo é um pouco extenso, mas, cara, vale a pena. Vou passar para vocês rapidinho aqui em cima, ó, dêem uma olhada, tá? O terno que ele usou para impressionar o De Palma. Tá no filme aqui, ó. Viram, pessoal? Não, o cara é um monstro, né? Bom, aí ele chegou... Cara, o filme foi sucesso total de bilheteria. Eu lembro aqui em Pelotas, eu era pequeno, eu ia com meu pai na Vinte Clube do Brasil, na Neto Esquina Gonçalves Chaves. Cara, tinha fila de espera para assistir esse filme, assim, ó, cara, quilométrica, tá 2, 3 semanas para frente. Então, o que aconteceu? Bob lançou o filme, sucesso total, bilheteria total em todo mundo. O que o De Palma fez? Bob Hoskins, o ator que tinha ficado em segunda opção, não participou do filme. De Palma ligou para ele e falou, Bob, tô te mandando um cheque aí. Não, mas como assim? Não, eu não participei do filme. $200 mil. Ele mandou um cheque para um ator que não participou do filme. E aí o Bob respondeu para ele assim, ó, quando você tiver mais filmes que eu não participe, que você queira que eu não participe, tá? Você pode me chamar. Cara, então é assim, ó, é a mágica do cinema, né? Então essa é uma história um pouquinho longa, mas é muito legal para compartilhar com vocês. Não tem como contar essa história nesses ricos detalhes em menos de 7, 8 minutos, tá, pessoal? Eu tentei fazer uma síntese, né, enorme, mas eu sei que foi um pouco longo, mas é um conteúdo bem legal. Os próximos eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Um abraço e boa tarde a todos.